Olá, boa tarde. Hoje gostaria de partilhar convosco um novo código, que é o Código da Morte. Mas antes de avançar nisto, estou aqui a ler um novo livro que já adquiri há imenso tempo, que se chama Os Homens Mais Ricos do Mundo. E era um livro que eu não pegava nele há cerca de talvez 20 anos, mas que já o tenho desde 95. E agora a ler, estou neste momento. Olá, Naldo, tudo bem? Estou neste momento numa das bibliografias que vem neste livro, que é sobre o Henry Ford. E eu ontem falava-vos que as pessoas nos dias de hoje, quando iniciam um negócio, querem logo ter sucesso, querem logo colher frutos, não é? E eu dizia-vos ontem que a natureza não é assim, que é preciso primeiro plantar, é preciso tratar. Olá, uma tarde abençoada também para ti, Naldo. E Naldo é um grande homem, é um exemplo. O Naldo é um grande exemplo de perseverança, e aquilo que nós pomos na cabeça que vamos fazer, fazemos. O Naldo é um grande exemplo disso. Um forte abraço, irmão. E estava-vos a dizer o quê? Que li aqui agora algo muito interessante. É que Henry Ford, que foi quem criou a marca Ford, que foi quem criou... Olá, Álvaro. Foi quem criou o modelo T, que foi o primeiro carro produzido de forma industrial para venda nos Estados Unidos, e depois mais tarde foram criadas fábricas pela Europa também. Dizia aqui, na bibliografia do Henry Ford, que este senhor... um forte abraço para ti também. Este senhor, Henry Ford, levou 12 anos desde que viu pela primeira vez uma locomotiva a vapor. Reparem, lutou contra tudo e todos, porque naquela altura entendiam que um motor não poderia funcionar a gasolina. E aquele senhor, contra tudo e todos, levou 12 anos até pôr o primeiro carro a funcionar a gasolina. Na altura a gasolina ainda era escassa, mas fruto de um trabalho, de uma dedicação, ao final de 12 anos, ele conseguiu pôr o primeiro carro a trabalhar. E a pergunta, ainda sem entrarmos na live de hoje, é: quantos de nós é que estaríamos dispostos a trabalhar arduamente, fora do horário de trabalho, durante 12 anos, para eventualmente vir a ter um sucesso depois a posteriori? Já pensaram nisto? É que nós, cada vez, como eu vos dizia na live de ontem, cada vez mais nós plantamos hoje e amanhã queremos o fruto. Mas pensem, a natureza não funciona assim. Se vocês colocarem uma árvore nova na terra, vão ter que esperar alguns anos para colher a primeira maçã. E é sobre isso. Agora, é preciso fazer aquilo que tem que ser feito. É preciso fazermos as coisas certas, no tempo certo, e o que deve ser feito: cuidar da terra, cuidar da árvore, regar, tratar, para que no seu tempo certo ela possa dar frutos e nós possamos colher esses frutos, possamos desfrutar desses frutos. Pronto, isto foi apenas aqui um à parte, porque ontem estava a falar sobre isso, e hoje no livro que estou a ler, Os Homens Mais Ricos do Mundo, apareceu-me exatamente esta analogia. Então dizia-vos eu que o tema de hoje é o Código da Morte, porque nenhuma semente pode dar vida sem primeiro morrer. Este é um dos códigos mais profundos da natureza. Portanto, na verdade, quando eu compreendi, deixou de mudar apenas a forma como olhava para aquele feijãozinho que eu muitas das vezes vos mostro. Mudou a forma como eu olhava para a minha própria vida, não é? E quando nós olhamos para um pequeno feijão, pensamos que ele vai crescer. Mas isso não é exatamente o que acontece. A primeira coisa que acontece é outra, ou seja, a semente tem que deixar de existir como nós a conhecemos. Aquilo que ela era tem que morrer, porque a planta nunca nasce ao lado da semente.
A planta nasce da semente e isto muda tudo. Vivemos numa cultura em que querer acrescentar coisas à vida, mais dinheiro, mais conhecimentos, mais seguidores, mais reconhecimento, é aquilo que nós procuramos. Olá, casal Baruch. Só que Deus muitas das vezes trabalha ao contrário. Em vez de acrescentar, Ele retira. Antes de levantar, Ele às vezes humilha ou deixa que essa humilhação possa acontecer. Antes de confiar muito, Ele forma o nosso caráter. E na natureza acontece... Olá, exatamente, estamos aí a transbordar. E na natureza acontece exatamente o mesmo. A semente não negocia o processo. Ela não tenta preservar a sua casca. Já vos falei do código da casca. A casca que muitas das vezes nos protege ao longo da vida pode nos limitar com a continuação se nós não rompermos essa casca. A casca que muitas das vezes é engrossada pelas vicissitudes da vida, pelas ofensas que nós passamos, pelos fracassos, pelas mágoas que nós passamos, acabam por tornar essa casca mais dura e mais difícil de romper, não é? E aquilo que nos protege em determinada altura pode nos limitar o crescimento. No entanto, a semente não negocia com o processo. Ela não tenta preservar a casca. Ela não tenta manter a forma antiga. Ela entrega-se, quando é colocada no meio certo, entrega-se completamente ao processo. E talvez seja por isto que muitas das vezes vão ficando pessoas nos mesmos lugares, sem quererem abandonar uma mentalidade antiga, sem quererem tentar ter um casamento diferente. Bem, quem tenta não consegue. Sem fazerem por ter um casamento diferente, sem mudar a sua forma de amar, querem efetivamente prosperar, mas sem mudar ou sem querer mudar a sua forma de pensar. Querem ter paz, mas sem largar aquilo que lhes alimenta aquela ansiedade que eles vivem. Querem frutos novos, mas continuam agarrados ao homem velho, ao homem antigo. E Jesus Cristo, numa das suas parábolas, ensinou-nos este princípio de uma forma extraordinária. Ele disse que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, ele fica só. Ou seja, ele não vai prosperar, ele não vai crescer, ele não vai gerar outros, não é? E eu já vos perguntei noutras lives e até na palestra que eu ministro, quantos feijões é que estão dentro de um feijão? Quantos grãos de trigo é que estão dentro de um grão de trigo? E a resposta é, se vocês quiserem colocar aí, se não, a resposta é depende. Depende daquilo que eu decidir fazer com aquela semente. Porque se eu colocar uma semente de feijão na terra e cuidar dela, eu vou gerar 100 a 200 feijões novos. E se eu colocar estes 100 a 200 feijões novos, imaginem quantos é que eu vou receber. Vou receber cerca de 10 mil a 40 mil. E se eu colocar estes 10 mil a 40 mil novamente na terra, esta colheita vai se tornar infinita. E a pergunta é, então e se eu comer esse feijão inicial? Quantos feijões é que esse feijão vai gerar? Zero, não é? Portanto, tudo depende de nós, se o feijão vai gerar muito ou pouco. Porque o feijão somos nós e está tudo lá dentro. Agora, o que nós decidirmos fazer connosco próprios, colocar-nos num bom ambiente, começar a crescer, começar a procurar mesas novas. Já falámos tudo isto noutras lives, se vocês forem lá atrás e forem assistindo, vão ver muitas destas conversas que depois se ligam umas às outras, não é? Mas voltando aqui, se a semente, efetivamente, como dizia Jesus Cristo, se o grão de trigo
não cair na terra e não morrer, ele vai ficar só. Mas se morrer, ele vai produzir muito fruto. E isto é um princípio incrível. A morte nunca foi o fim, sempre foi o início. Olá, Wellison. Sempre foi o início de uma multiplicação. E ao longo da minha vida eu percebi isto por várias vezes. Olá, Cardoso. Eu percebi isto várias vezes. Quando houve decisões que pareciam perdas, houve portas que se fecharam, como eu acredito também nas vossas vidas. Houve momentos, olá, boa tarde, houve momentos em que tive de abandonar ideias, tive de abandonar hábitos. Olá, Franklin, olá, Júlio. Tive de abandonar ideias, tive de abandonar velhos hábitos e até velhas formas de pensar, que durante anos fizeram, boa, Júlio, fizeram parte de mim. E na altura fiquei com a sensação, e se calhar isto já aconteceu com vocês, ficamos com a sensação que estamos a retroceder. Só que hoje eu percebo que era Deus a abrir um espaço para algo maior. Porque aquilo que Deus quer construir em ti nem sempre cabe dentro da pessoa que tu és agora, que tu és hoje. Pensa numa árvore. Ela nunca pergunta à semente se está preparada. O processo começa quando a vida interior se torna maior do que o medo de mudar. E talvez seja exatamente isto que Deus está a fazer contigo agora, hoje. Não está apenas a pedir que tu mudes de vida, está a convidar-te a nascer de novo, numa nova área, onde se calhar tu continuas preso à versão antiga de ti próprio. Há uma pergunta que me acompanha algumas vezes e não é o que é que eu preciso conquistar. Muitas das vezes é o que é que eu preciso deixar morrer em mim. Já vos passou esta pela cabeça? O que é que nós precisamos de deixar morrer em nós? Será o orgulho? Será a necessidade de controlar tudo? Será a vitimização? Que eu já vos falei que vítimas todos nós podemos ser de uma situação. Agora, viver constantemente como vítima, vitimizando-me de algo, isso é negativo. Será por medo? Boa, código poderoso, é isso. Será a necessidade de aprovação que alguns de nós temos? Eu fiz-vos algumas destas perguntas de coisas que provavelmente alguns de nós teremos que deixar morrer. Mas cada um de vocês que está a ouvir esta live conhece a resposta. Porque muitas das vezes, já falei isto também noutras, nós às vezes sabemos que temos uma decisão para tomar, já sabemos qual é a decisão, só que não a tomamos, mas sabemos. Da mesma maneira que muitos de nós sabemos aquilo que temos que abandonar. O velho eu que temos que deixar ir embora. Muitos de nós já sabemos qual é. Muitos de nós já sabemos qual é a área que temos que mudar, que temos que ser diferentes. Não sei se vocês concordam. Se concordarem, ponham aí nos comentários. E foi precisamente ao observar alguns destes princípios, destes códigos na natureza e naquele livro milenar escrito por 44 pessoas diferentes durante cerca de 1500 anos, que se chama Bíblia, que está traduzido por todos os idiomas, é o livro mais lido no mundo, independentemente de nós lermos livros dos homens, que são importantes também para nos ajudar a desbloquear, a pensar de uma forma diferente. Este livro traz-nos, a Bíblia traz-nos princípios, traz-nos, se nós seguirmos aqueles princípios, é mais fácil nós virmos a ter sucesso, prosperidade na nossa vida. E muitos destes princípios não é só na Bíblia, é na vida também. Portanto,
todos eles, e alguns deles que eu considero as leis da prosperidade, eu ensino-os na palestra Os Códigos do Feijão, porque eu percebi que Deus já tinha colocado na criação verdades que muitos de nós passamos a vida inteira à procura. A natureza, ela não fala, ela não tem boca para falar, mas se nós olharmos para ela, ela ensina-nos muito. E também para, de alguma forma, ajudar a caminhar num grupo com princípios, com valores, é que eu criei o grupo Os Códigos do Feijão, porque ninguém passa por processos profundos completamente sozinho. Precisamos de pessoas que nos encorajem olá Edu, e hoje temos aqui também connosco algumas pessoas que fazem parte do nosso grupo do WhatsApp e que podem também colocar aqui o seu testemunho ou colocar aqui alguma informação se efetivamente há ou não há aquela tentativa de puxar para a frente, de esticar, de criar desafios, de pôr as pessoas a quererem avançar mais. E portanto todos nós precisamos de pessoas que nos encorajem, que nos estiquem, não é? Que nos estiquem, que nos façam querer não ficar, querer não caber, bora para cima, Edu, que nos façam querer não ficar nos sítios onde temos estado, nas mesas que nós temos frequentado, porque aquilo que vai acontecer se nós permanecermos ali é olharmos para daqui a 5 anos e vermos exatamente o mesmo que estamos a ver hoje. E a pergunta muitas das vezes não é o que é que eu posso ganhar nos próximos 5 anos. A pergunta não é essa, amigos. A pergunta é o que é que eu posso deixar de ganhar. Olha, temos aqui já o Júlio a dizer que o grupo do WhatsApp é muito importante. Obrigado, Júlio. O que é que eu posso deixar de ganhar? Porque, reparem nisto, vocês já ouviram esta máxima que é: diz-me com quem andas e eu dir-te-ei quem és. Da mesma forma que já várias pessoas fizeram aquilo que vos vou dizer, que é pegar nas 5 pessoas com quem nós mais nos ligamos, mais frequentamos, mais estamos próximos, e vejam os gostos que essas pessoas têm, vejam os ordenados que elas têm, vejam o carro que ela tem, vejam a casa que ela tem, vejam a vida, o casamento que eles têm, vejam a vida que essas pessoas têm. Se vocês hoje estão satisfeitos com a média das pessoas com quem vocês lidam, fantástico, não tem problema, top, não tem problema. Agora, se vocês estão frustrados com aquilo que têm, alcançado e querem alcançar mais, então tem que sair dessa rotina, tem que sair desse grupo de amigos e procurar um grupo de vocês para cima e não de vocês para baixo. Lembrem-se disto. Lembrem-se que os nossos grandes mentores, os meus foram, e eu acredito que os vossos também foram, os nossos pais. O que é que os nossos pais e o que é que vocês, se calhar, como pais, já disseram aos vossos filhos? Andem com pessoas ou igual a vocês ou melhores que vocês. Não andem aí com indivíduos que andam metidos no gamanço, não andem aí com indivíduos que andam metidos na droga, não andem aí com indivíduos que andam metidos nas más companhias. Quem de vocês é pai e já disse coisas destas ao seu filho? Acredito que alguns já disseram, não é? Então pensem, se nós dizemos isto aos nossos filhos, porquê é que nós não fazemos isso na nossa vida? Porquê é que nós não procuramos pessoas de nós para cima? Eu não estou a dizer para abandonar os teus amigos. Não é isso que eu te estou a dizer. O que eu te estou a dizer é que tu tens que procurar mesas onde tu não és o maior. Onde tu possas entrar a servir. Para quê? Para que possas esticar a tua mente, esticar o teu pensamento, o teu acreditar em ti próprio. Quando tu vês que alguém conseguiu atingir um determinado patamar
e tu relacionas-te com essa pessoa, tu começas a acreditar que tu próprio também consegues ultrapassar e atingir esse patamar. Se tu estiveres num sítio onde estão todos de ti para baixo, ou todos ao teu nível, como é que tu queres evoluir? Vais evoluir com quem? Portanto, é muito importante, isto já não tem a ver tanto com a palestra, mas nós temos que caminhar sempre com três tipos de pessoas. Uma que está acima de nós, que nós poderemos considerar como mentor, onde vamos buscar as ideias, onde vamos buscar a orientação, onde vamos buscar o caminho, ok? Depois devemos caminhar com pessoas abaixo de nós. Há sempre alguém à nossa volta que sabe menos do que nós e que nós podemos orientar, nós podemos ser os mentores dessas pessoas. E depois devemos caminhar com um grupo de pessoas que estejam ao nosso lado. Para quê? Para nós compartilharmos o nosso conhecimento. E digo-vos outra coisa muito importante. Muitos de nós, eu comecei por dizer isto, muitos de nós não avançamos na vida por medos, porque às vezes temos aquela necessidade de aprovação, porque as opiniões das pessoas às vezes nos limitam. Lembrem-se de uma coisa, quem está acima de nós não tece más opiniões sobre nós. Porquê? Porque tem uma coisa que se chama compaixão. Quando tu estás acima de alguém e vês um em baixo a tentar fazer, a esforçar-se para fazer, tu vais e dás-lhe uma palmadinha nas costas. Quando tu estás a transbordar nos que estão abaixo de ti, esses também não te criticam. Porquê? Porque esses são aqueles que estão a beber do teu conhecimento, estão a beber do teu transbordo. Quem é que normalmente nos critica? São aqueles que estão ao nosso lado, que muitas das vezes nós compartilhamos com eles e eles até gostavam de estar a fazer o mesmo que nós, só que não o fazem e então criticam aquilo que nós fazemos. Portanto, que não seja por esse problema da falta de aprovação ou da necessidade de aprovação que nós ficamos bloqueados. Sabem porquê? Muitas das vezes aqueles que estão e com os quais nós compartilhamos, se não tiverem a mesma direção que nós, se não tiverem o mesmo caminho que nós traçado, sabem o que é que acontece? Ao fim de um tempo não fazem parte da nossa vida. Muitos daqueles que hoje já te deram muitas opiniões, já te às vezes deitaram abaixo com essas opiniões e te colocaram medos e te colocaram ansiedades na tua vida, daqui a 5 anos não vão estar cá. E tu deste atenção a essas pessoas. E tu deixaste de fazer aquilo que querias fazer por causa da opinião dessas pessoas. Vou-te dar uma frase que temos ouvido aqui na plataforma, as pessoas com quem nós lidamos, que é: a opinião dos outros não governa a nossa vida. Ok? E eu acrescento uma em bom português: nem paga as nossas contas. Espero que isto faça um putz grande aí na vossa cabeça, porque se a opinião dos outros não paga as minhas contas, se a opinião dos outros não governa a minha vida, porque é que eu estou a dar atenção a essa opinião? Porquê? Essas pessoas estão no mesmo barco que tu? Essas pessoas estão a ajudar-te a remar na direção que tu queres ir? Ou só estão a dizer: não és capaz, isso não é para ti, nasceste para ser pobre? É essas pessoas que tu estás a ouvir? Que amanhã viram costas e não estão cá? Daí a importância de nós caminharmos e a importância, voltando aqui ao grupo do WhatsApp, onde nós podemos puxar uns pelos outros, onde podemos incentivar-nos uns aos outros, e de termos pessoas que nos encorajam, que nos confrontam com amor, porque o confronto é importante também, para nós crescermos com novos desafios que nos recordam aquilo que Deus está a fazer quando ainda nós não conseguimos ver.
Portanto, não é apenas um grupo, é um ambiente de crescimento, acompanhamento, responsabilidade, é um lugar onde cada pessoa é desafiada a tornar-se melhor versão que Deus sonhou para ela, onde vocês são lembrados que somos imagem, fomos criados imagem e semelhança de Deus, com missão de dominar, governar e multiplicar. Eu já vos fiz uma live só sobre isto. Isto para mim é fundamental, é nós sabermos aquilo que Deus diz de nós, não aquilo que os outros dizem de nós. Aquilo que Deus diz de nós. E quando nós temos isso bem claro na nossa vida, sabem o que é que acontece? Quando as coisas não estão a correr bem, vamos à ficha e puxamos a ficha da tomada e aquilo faz um reset e voltamos à primeira forma. Imagem e semelhança de Deus nas competências e nas competências e nas capacidades, imagem, competências, semelhança, capacidades, e prontos para dominar, governar e multiplicar nesta terra. E daí para a frente é sempre a caminhar. E às vezes é preciso fazer esse reset. Às vezes é preciso, porque a vida não nos trata com humor, não é? As outras pessoas funcionam um bocadinho como aquele balde dos caranguejos, que já falámos algumas vezes também em outras lives, que é um caranguejo começa a querer trepar do balde, não é? Começa a ir para outro nível, começa a querer sair e a ver uma nova realidade. E o que é que os outros fazem? Anda cá para baixo, anda cá. E um balde baixinho consegue segurar os caranguejos lá dentro. Porquê? Porque eles próprios se puxam para dentro do balde. Eles próprios, quando um tenta sair, está quase a sair, vai sempre algum que o puxa, anda cá para baixo. E nós temos que sair rapidamente desse balde de caranguejos. Ok? Eu no dia 11 de julho, aproveito e faço-vos já o convite, dia 11 de julho pelas 16 horas, na parede, na plataforma global, na parede, irei ministrar a palestra Os Códigos do Feijão, onde vou partilhar vários destes códigos com mais profundidade. Não é para impressionar, mas para ajudar pessoas a compreenderem que Deus não trabalha por acaso. Ele trabalha por princípios, por leis, as leis da natureza, as leis da prosperidade. E quando nós aprendemos estes princípios, começamos a viver de uma forma diferente. Quero terminar aqui esta live de hoje, que já vai extensa, porque meti aqui algumas coisas também pelo meio importantes, com uma imagem, não é? Se vocês pegarem num pequeno feijão e olharem para ele durante alguns segundos, talvez essa semente tenha medo de desaparecer, não é? Quando for colocado na terra, de se transformar. Mas se ela se recusasse a esse processo, ela nunca iria saber para aquilo que foi criada. Talvez Deus esteja a dizer-te hoje: não tenhas medo de deixar morrer a velha versão de ti, que já não serve para o propósito que Ele preparou para a tua vida. Porque, lembra-te, o final daquele feijão, o final daquela semente, é apenas o início de uma nova colheita. E se sentes que chegou o momento de caminhar ao lado de pessoas que querem efetivamente crescer, segundo princípios e não apenas segundo emoções, entra aí no grupo, clica aí no grupo do WhatsApp, porque nenhuma grande colheita nasce de uma semente que recusou o processo. Nasce sempre de uma semente que se dispôs a passar o processo. Ok? Pode estar tranquilo que esse grupo sou eu que administro, não entra qualquer um. Portanto, quando a pessoa faz o pedido para entrar, eu envio sempre exatamente, Júlia, a nossa antiga versão só serviu para nos trazer até aqui. Agora terá que ser uma versão melhor,
mais esticada, para nos levar daqui para a frente, daqui até aquilo que nós queremos vir a ter. E que Deus tem preparado para nós desde o ventre da nossa mãe. Porque Ele já sabe tudo. Nós é que muitas vezes duvidamos e não queremos passar o tal processo. Aqui está confortável, deixa estar. Quando na incerteza, deixa-me estar aqui sossegadinho, que eu pelo menos aqui sei com o que contar. Só que isso vai fazer que nós não possamos viver uma vida que Ele tem preparada para nós, não é? E eu dizer-vos que, portanto, quando vocês pedem entrada, eu envio sempre uma mensagem para fazer uma triagem e perceber se faz sentido ou não faz sentido que vocês entrem para o nosso grupo, ok? Também para proteger as pessoas que já lá estão. Grande Rui, estamos neste momento a terminar. Foi pena teres vindo agora, mas poderás ver depois a live e fica também o convite para a palestra dia 11. Um forte abraço a todos, Deus vos abençoe e até amanhã.